Pois é, pessoal, ontem, sem sombra de dúvidas, foi um dia que deu muita, mas muita dor de cabeça para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Teve o Tagliaferro, que teve suas medidas, né, suas restrições tiradas lá na Itália, algo que, de certa forma, desmoralizou o Moraes um pouquinho. Teve também que recuar, no caso Felipe Martins, quando ele mandou tirar, né, os advogados do caso, uma medida totalmente arbitrária, inconstitucional, que atenta contra, né, o devido processo legal, contra a legítima defesa. E aí veio agora mais uma bomba no caso Felipe Martins. Enfim, os Estados Unidos acabaram de soltar uma nota dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal se baseou numa prova falsa para poder mandar o Felipe Martins para a cadeia, ou seja, que o Felipe Martins, na verdade, não foi para os Estados Unidos. E a prova que foi juntada, que foi dada como argumento de que o Felipe Martins tinha ido aos Estados Unidos para que o Felipe Martins fosse preso, né, na verdade, não era bem aquilo. Também outro ponto que a gente vai falar, né, é vamos dizer assim, o samba lelê que a Maria Corina Machado deu, inclusive no próprio Lula, né, com esse negócio aí de receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela indicou o Prêmio Nobel da Paz para o Lula, será? Não foi para o Lula. Foi para uma pessoa que o Lula não queria que ela indicasse. Está tentando competir com ele, mas não dá conta, né? Afinal, o cara é muito mais forte do que o Lula. Nós vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre questões econômicas também. Seja muito bem-vindo, sábado, né? Esse é o nosso primeiro vídeo desse sábado abençoado. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês e bora aí para a tela do nosso aplicativo, tá? Pessoal, sempre no final do vídeo eu tô dando uma explicação, né, sobre Uruguai e Paraguai. Eu moro no Uruguai, né, e estou agora no Paraguai, e aí eu tô dando uma explicação, mas é bem ao final do vídeo. Se for interesse para vocês, entre em contato aí, ó, com a Imigra Mais, telefone 16 99321 0648. Entre em contato com a Imigra Mais e entenda um pouco mais sobre como ter, né, uma residência fora do país, mesmo sem precisar morar fora, tá? Mas protegendo seu patrimônio, se blindando e tendo algumas garantias. Fechado? Tamo junto? Deu para entender a regra do jogo? Então vamos de matéria, né? Só não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Pois é, isso aqui, mas tá dando uma dor de cabeça tão grande, porque o governo norte-americano acabou citando o Alexandre de Moraes, dizendo que o Alexandre de Moraes usou uma prova falsa. É, meu amigo. E isso dá cadeia lá nos Estados Unidos. Isso dá uma dor de cabeça gigantesca. E aí os Estados Unidos acabou falando que já sabe, inclusive, quem fez a solicitação da criação dessa prova falsa. Rapaz, isso aqui vai dar uma dor de cabeça. A matéria é do Paulo Capelli. Governo dos Estados Unidos diz que Martins não entrou no país e acabou citando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos anunciou que não consta que o ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, tenha entrado no país em 30 de dezembro de 2022. O comunicado, que foi divulgado nesta sexta-feira pela US Customs and Border Protection, que é a CBP, né? A conclusão contradiz acusações usadas no Brasil para sustentar a prisão preventiva do Felipe Martins. Felipe Martins, se eu não me engano, ficou 4 meses preso, né? Numa acusação totalmente infundada, uma acusação sem pé nem cabeça. Ficou ali preso, né? Tem acusação de que o cara foi até para solitária, provou várias vezes, né, que aqueles documentos eram falsos. Inclusive, né, tanto a PGR aí, os órgãos de acusação, tinham uma condição de puxar o GPS do Felipe Martins, do celular, para saber se ele tinha ido ou não. Sabe, foi muito fácil provar. O Felipe Martins, ele tinha pego um voo no mesmo dia que eles falavam que ele estava indo para os Estados Unidos. Não faz o menor sentido. Abre aspas. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Foi o que escreveu
a CBP, né, que é aqui o órgão responsável, né? Dor de cabeça para o Alexandre de Moraes agora, né? Ter que provar o porquê ele usou aquela prova, quem justificou aquela prova falsa. Então, fica aí agora claro e evidente que o Felipe Martins foi preso, né? Ilegalmente, vai ter direito à indenização do Estado. Sem contar que é bem provável que, em vez de tudo isso, o cara ainda vai ser condenado agora, né? Pelo sistema aí. A Ana Paula Henkel analisou o caso. Estados Unidos confirmou Moraes usou prova falsa para prender Felipe Martins, tá? Essa coisa, né, essa divulgação, né, saiu ontem, às umas 8h30 da noite, e é por isso, né, que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês agora. Dá uma olhada aqui nesse trecho da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Urgente, Daniel, e é exatamente sobre Felipe Martins. Eu peço licença para ler uma carta importantíssima que acabou de ser divulgada pelo CBP, uma das agências de imigração daqui dos Estados Unidos, confirmando que Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos nas datas usadas pela Polícia Federal e, consequentemente, por Alexandre de Moraes para justificar a prisão de Felipe Martins. A carta diz o seguinte, Daniel: a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da análise, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Esta constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão deste registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar futuras discrepâncias. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Portanto, Daniel, está aí a Oeste em Breaking News, agora a confirmação oficial do sistema de imigração do CBP dos Estados Unidos da América, dizendo que Felipe Martins nunca entrou aqui e que Alexandre de Moraes, que é um já conhecido violador dos direitos humanos, usou um documento falso para a prisão de Felipe Martins. Eu queria... Pois é. Você viu que o teor e o tom foi diretamente como uma indireta ali, falando, olha, somos contra a manutenção da prisão ou a prisão ilegal do senhor Felipe Martins, haja vista a utilização de provas falsas, né, dados e registros falsos. Olha a dor de cabeça, né? Isso aqui vai dar muita dor de cabeça para poder, inclusive, né, provar que isso aqui, né, não foi uma mera perseguição. E aí, é óbvio, o Jeffrey Chikine, que é o advogado do caso Felipe Martins, se manifestou. Disse aqui, novidade em processo, Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha só o que ele fala aqui. Brasil, novidades no caso do Felipe Martins nos Estados Unidos. Notícia que muitos estavam aguardando. Que sexta-feira, né? Na mesma sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes reconsidera a sua decisão, volta atrás da decisão que havia dado ontem, que havia me destituído da defesa do Felipe Martins, e agora me incluiu de novo na defesa do Felipe Martins. O governo americano traz novidades sobre o documento falso inserido no sistema americano que deu causa ao prolongamento indevido da prisão de Felipe Martins.
O governo americano acaba de se manifestar dizendo que houve uma revisão inteira dos registros do Felipe e foi concluído, e restou concluído, que Felipe Martins, de fato, não ingressou nos Estados Unidos naquela data que a Polícia Federal e a PGR disseram que ele havia ingressado. E mais, que o documento que foi utilizado para prolongar sua prisão era um documento falso, exatamente isso. O Estado acusação brasileiro utilizou um documento fraudado, um documento falso para pedir a manutenção da prisão de Felipe Martins. Olha isso daqui. Comunicado do CBP sobre revisão dos registros de entrada de Felipe Martins. A alfândega e... Agora ele vai fazer a leitura, como a Ana Paula Henkel já fez a leitura, né? Eu vou pular essa parte do vídeo para vocês. Mas enfim, né? O que a gente tem hoje? A gente tem, né? Sem sombra de dúvidas, novos dados surgindo. Vai ser feita uma investigação mais aprofundada, né? Do porquê esse documento falso estava lá, qual o interesse disso, quem solicitou, quem deu causa à existência desse documento fraudulento, desse documento falso. E aí o governo norte-americano já se manifestou dizendo que vai investigar e vai chegar até os responsáveis. Vamos lá, pessoal. Maria Corina Machado. Pois é, dedico o Nobel ao Donald Trump. Pois é, o Donald Trump, né, acabou, de certa forma, ganhando o prêmio Nobel por tabela, né? Olha só o que disse aqui a Maria Corina Machado. Dedico esse prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa. Então, o Trump foi justamente citado aqui no Prêmio Nobel da Paz, da Paz, né? E aí, a laureada com o Nobel da Paz, Maria Corina Machado, dedica o prêmio ao Donald Trump. Isso é uma jogada, uma articulação muitíssimo inteligente, inclusive da Maria Corina Machado. Sabe que o Donald Trump vem fazendo uma articulação contra o seu principal algoz aí, eu não vou falar opositor é para quem discute ideias, o Maduro não discute ideias, ele é só mais um ditador do regime de esquerda, né? Então ele é um algoz, ele não é um opositor. A Maria Corina não é uma opositora, ela é uma vítima, ela é resistência desse plano nefasto do Maduro, mas o Donald Trump é um aliado. E aí, ao dedicar isso ao Donald Trump, a Maria Corina Machado fecha aqui mais um elo, né, mais uma aliança, incentiva ainda mais o Donald Trump a partir nesse sentido. E aí, por essa decisão, algo também tem que ser analisado, é relevante demais. Ao declarar a Maria Corina como Prêmio Nobel da Paz, a ONU, né, a instituição que declara aí, né, o Nobel, e via de regra, isso tem muito peso na ONU, reconhece o Maduro como um ditador autoritário, ilegítimo no poder. Dá mais força para que Trump possa agir. E o Trump está agindo, tá? Agora, o alvo da vez não é só o Maduro, é o Xi Jinping. Pois é, o presidente da China virou alvo do Trump. Ou melhor, a China inteira, né? O Donald Trump anunciou agora uma tarifa de 100% para a China, né? Ou seja, depois de negociações, volta a tarifa de 100% com a China. Como que o Lula tá nessa hora? Assim, ó, roendo as unhas. Por quê? Porque ele estava acreditando que o Trump ia tirar as tarifas que ele colocou no Brasil. Agora, né, um dos principais aliados do Brasil, o Trump vai lá e fala, quer saber? Dane-se 100% aí sobre a China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da tarde de sexta-feira, em postagem numa rede social, que vai impor uma tarifa adicional de 100% à China. Além disso, Trump que vai impor, né, disse que vai impor, a partir de 1º de novembro, controles de exportação em todos os softwares críticos feitos em solo americano.
Ele justificou a medida depois da China anunciar que vai endurecer regras para a exportação de terras raras, minerais essenciais para a produção de chips e outros componentes de alta tecnologia. Aí o Trump está de olho nas terras raras de onde? Adivinha? Sim, da República das Bananas aqui do Brasil. Então, é o gancho perfeito agora, né, para o Trump negociar com o Brasil. Pois é, o Trump está de olho em terras raras, já que a China não quis negociar, mandou um recado para a China, falou, 100% de tarifas para vocês, chineses, tá? Vão comer pastel de flango aí. Agora, em compensação, o Donald Trump, né, vai virar para o Lula e falar, e o negócio é o seguinte, ou dá ou desce, você vai fazer isso aqui que eu quero para mim tirar minhas tarifas, ou eu vou endurecer e vou tacar esses 100% de tarifas contra você. É pegar ou largar. Ou eu negocio com você agora e a gente corta a China da jogada, ou eu vou ferrar com a sua vida. Viu, Lula? Vamos ver qual vai ser a postura, né, do Lula agora. Mais cedo, Trump já tinha dito que não teria motivo para se encontrar tão cedo com o presidente da China, o seu homólogo, né, o Xi Jinping, como ele tinha cogitado recentemente. Ou seja, dor de cabeça pesada. Só que isso tem efeito. Não é simplesmente, vou taxar uma grande, né, potência, falar que vai taxar a outra grande potência e achar que isso vai ficar tudo por isso mesmo, 100% belezinha, 100% tranquilo, não. Foi só o Donald Trump falar, eu vou taxar a China, e aí, olha só, o dólar disparou. Dólar dispara com a ameaça de Trump à China, mas o problema foi o fiscal do Brasil. O Lula, sim, gasta como se não houvesse amanhã, né? Como uma piriguete apaixonada, ele gasta. E aí o que o Trump fez? Né? O Trump caçou briga com a China, o dólar despencou no mundo inteiro, menos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil o que aconteceu? O contrário. Olha quem apareceu ali. O contrário, tá? Aconteceu o contrário. Aqui o dólar disparou. Por quê? Porque o Donald Trump, o Lula, ele tentou passar a MP não passou, o Lula não vai conseguir arcar com as contas públicas, e aí ano que vem vai ser bomba. Resultado, para cá o mercado despencou, tá? Para quem investe em ações, as ações despencaram, o dólar disparou, e aí tá todo mundo desesperado. Sandro, você que gosta de investimento, você que faz investimento, e agora? Nós estamos desesperados. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem vive na República das Bananas, é só mais um momento tenso daqui. Logo, logo isso aí se resolve, né? Eles acreditam na picanha e na abóbora do Lula e o negócio começa a estabilizar de novo, tá? Eu ainda acredito nisso. Daqui a pouco o Lula libera algumas emendas e a coisa começa a dar certo. Agora, você precisa entender o seguinte, né? Começa a dar certo no sentido de que o mercado vai inventar uma desculpa para fazer o negócio subir de novo. Não me entenda mal. Agora, o que vocês precisam saber? Eu quero que vocês entendam que o Lula, a partir do ano que vem, né? Eu não vou nem ler a notícia do dólar que subiu aqui, que vocês já entenderam. O Lula, a partir do ano que vem, né, vai ser o presidente paz e amor. Vai ser o cara, o pai dos pobres. Mas quem vai bancar isso não é o Lula, é você. Ele vai, com aumento de impostos ou sem aumento de impostos, fazer uma gastança sem precedente. Ele vai dar bicicleta de graça, ele vai dar escola de graça, ele vai dar escola particular de graça, ele vai dar energia de graça, ele vai dar transporte de graça, ele vai dar bexiga de graça, ele vai dar tudo de graça. Por quê? Porque ele quer reeleição. Mas o rombo das contas públicas será gigantesco. Olha a estratégia do Lula. É fácil, tá? Por que o Lula age assim? É simples. Se o Lula, né, estourar as contas e ganhar, ele ganhou. Eu tô falando de poder. E aí o Lula vai indicar mais 3 ministros do STF no ano que vem. O Brasil pode ir à bancarrota, pode destruir, que o povo não vai poder fazer nada e o Lula vai ter todos os ministros do STF. Ele ganha com tudo. E aí se o povo tá na miséria, que se dane, né? Deu 2027, o Lula vai mostrar a sua verdadeira face, mas aí é tarde demais pros petistas que fazem o L chorarem. Entendeu? E se ele perde? Ele já tem um projeto para voltar nos próximos anos, porque ele vai destruir a economia, vai arrebentar com tudo, o cara que assumir depois dele vai pegar um país destruído, e aí o bonitão vai falar, tá vendo?
o Tarcísio, ou o Bolsonaro, ou o cachorro caramelo, entrou, tá vendo? Mas olha só, o Brasil tá ruim, tá destruído. Vocês vão ter que voltar em mim de novo para me voltar a dar transporte de graça, gasolina de graça, abóbora de graça, picanha de graça para vocês. A jogada é sempre a mesma. É por isso que tem alternância. Entra um, cai outro. Entra um, cai outro. Então, a jogada deles é essa. Então, ano que vem, espere, né, que vai estar o Brasil uma maravilha. Vai ter tudo de graça para todo mundo, vai liberar para todo mundo, vão baixar os juros no canetão, vão fazer de tudo. Aí 2027, dane-se, eles já estão no poder mesmo. Agora, olha só o que o Pablo Spyer falou aqui sobre o que está rolando, né, nas contas públicas, sobre o que está rolando, né, aí no mercado. Dá uma olhada. A conta do tarifaço chegou. As exportações brasileiras para os Estados Unidos despencaram. A queda em setembro foi mais de 20%, o que representa cerca de 700 milhões de dólares de prejuízo. E o tombo foi generalizado. O ferro gusa caiu 41% na exportação para fora, né, para os Estados Unidos. A carne bovina, 58%. O açúcar melaço, 77%. Armas e munições, 92%. Tabaco, 95%. E o minério de ferro, 0 embarques. Mesmo produtos fora do tarifaço, como ferro gusa, celulose e aço, caíram com força. O motivo é uma combinação explosiva. Tarifaço dos Estados Unidos com taxas de 50%, desaceleração da economia americana e queda da demanda global no geral. Segundo o diretor de comércio exterior, Erlon Brandão, abre aspas, a tendência é de nova queda nos próximos meses, fecha aspas. O tombo seria maior sem as compras firmes da China e da Argentina, que acabaram segurando um pouco a queda das nossas exportações no geral. É para os Estados Unidos que as exportações despencaram. Para o resto do mundo, teve até lugares que aumentou. Pois é, mas isso aqui, lógico que já está dando reflexo na economia, né? E muita gente está sentindo o impacto, né, de tudo isso na economia. Vamos lá, pessoal. Ontem, né, alguns canalhas, professores, canalhas, resolveram comemorar, né, o ataque do Hamas, dizendo que foi o momento mais emocionante da vida deles. Ontem também aconteceu o seguinte, né? Aconteceu de que teve uma audiência pública e um dos brasileiros sobreviventes deu o posicionamento dele sobre como foi, né? E aí, esses canalhas que falam aí defendendo o Hamas, simplesmente deveriam assistir isso aqui. Quer dizer, se bem que não adianta nada, essa gente não tem coração, essa gente, né, não tem moral, essa gente não tem a menor índole. Assista. 33 deputados assinaram uma carta de apoio ao Hamas. Imaginei eu, como brasileiro, ver isso acontecer no meu país, com aqueles que tentaram me matar, apoiando, chamando os terroristas de heróis e os reféns de prisioneiros. Ainda não sabíamos que os irmãos Bibas e a mãe tinham sido assassinados pelo Hamas. Eles estavam até então sequestrados. Uma criança de 4 anos e um bebê de 8 meses. Como um bebê, ele pode ser chamado de prisioneiro e não um sequestrado? Quando o Hanani caiu... Quando o Hanani caiu, eu comecei a me fingir de morto. Tinham cadáveres ao meu lado, em cima e embaixo de mim. Éramos 40 pessoas, poucos sobreviveram, somente 9 sobreviveram ao final. Então imaginem o que é estar dentro de um lugar em que você está com mais 39 jovens ao seu lado, que estavam numa festa comemorando a vida, e ver cada um cair da forma que caiu. Do lado de fora, os terroristas queimavam corpos e o cheiro chegava até nós. Cheiro de carne humana. Além de gás, granadas e tiros, eu ainda sentia o cheiro das pessoas queimando do lado de fora. Ouvíamos gritos, tiros e os terroristas comemorando. Eles matavam e festejavam. Eu nunca vou esquecer a risada deles. Eu nunca vou esquecer a risada deles enquanto eles cometiam as atrocidades que eles faziam. Nesse pesadelo interminável, só desejava que atirassem em mim. Fiquei horas assim, vivo entre os cadáveres,
ouvindo os celulares que tocavam. E hoje eu sei que eram pais e mães tentando saber de seus filhos se estavam vivos e, infelizmente, eles estavam mortos do meu lado. Até que depois de horas fingindo de morto, só para vocês terem ideia, eu fiquei quase 5 horas dentro desse abrigo fingindo de morto. Alguém entrou no abrigo e gritou. Eu abri os olhos, achei que ele fosse me matar, achei que ele era um terrorista. Debilitado, saio de lá e pra mim eu vejo essa cena como se fosse agora na minha frente. Pra mim, uma das piores cenas, uma pilha de corpos queimando. Os jovens que estavam comigo dentro do abrigo. Pois é. Para nós, para você, né, um cidadão de bem, alguém que tem empatia, alguém que tem honra, moral, ficaria chocado com um relato desse, seja por palestinos, seja por israelenses, são por humanos. Agora, eles não. Essa gente é canalha, essa gente é extremista. Depois dizem que é a direita que é extrema, mas eles são extremistas. Esses deputados que assinaram isso deveriam ser caçados. Isso não dá para representar sequer o eleitorado, por nem a humanidade esses caras representam. É simples assim. O que me dói é saber que uma coisa dessa, que eu tenho certeza que te chocou, para eles é motivo de festa. Ainda bem que eles não assistem ao meu canal, porque se assistissem e vissem isso aqui, eles iam achar bom, eles iam sentir alegria, né, com uma matéria tão drástica, né, com um relato tão tenso quanto esse aqui. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa, quer dizer, nem tão boa, né? Mas vamos falar da existência de pessoas boas. Vocês já viram esse menino aqui, tá? É o menino da paçoca. Vocês já viram falar dele? Pois é, eu queria que vocês entendessem um pouquinho, né? Ele fez uma publicação, Richard Bryan, né, mais conhecido como menino da paçoca. Ele foi denunciado, censurado, atacado. Por quê? Porque estava trabalhando. Olha, Sandro, você está defendendo o trabalho escravo de uma criança, um trabalho infantil? Vão a merda, por favor. Eu fiz a mesma coisa que ele e isso não me matou. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque eu trabalhei, meu pai e minha mãe nunca me deixou faltar nada. Mas eu não queria ser uma pessoa que simplesmente, né, não estava nem aí. Isso me engrandeceu. Agora, se você vê o relato desse menino aqui, dessa criança aqui, você vai ver que ainda dá para ter esperança, que ainda tem jeito, né? Eu queria que vocês assistissem aqui comigo o relato dele aqui. Vamos lá. Eu vim aqui. O que está acontecendo? Oi, sou eu de novo. Acho que você ainda não me conhece, mas você vai conhecer. Eu me chamo Richard, ou melhor, 01 da paçoca. E hoje eu vim relatar o absurdo que está acontecendo. Estão tentando me parar, estão tentando frustrar os meus sonhos. O que já era esperado, pois infelizmente, no nosso país, um adolescente de 14 anos não pode trabalhar e correr atrás do seu futuro. Mas, se o mesmo quiser roubar, matar e até mesmo traficar, é totalmente livre. Existem pessoas más que estão me denunciando. E pode ser até mesmo você que está vendo esse vídeo agora. Um seguidor meu, um vizinho, ou até mesmo alguém que eu acho próximo a mim. Eles estão fazendo isso porque meu jogo tá virando e eu tô conquistando o meu sonho de ser empresário. Eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo. O Conselho Tutelar já veio atrás de mim 5 vezes ao todo. Eles me pararam a primeira vez na rua, atrás de informações do meu trabalho. Quem fez isso foi o órgão PET. Os mesmos foram na minha escola depois, atrás de informações escolares. Porém, eles falaram que eles eram um Conselho Tutelar, e eles não são. Minha diretora me defendeu, falou que eu era um dos melhores alunos da minha escola, aluno destaque da sala, aluno representante, e que eu iria ganhar mais uma vez a medalha da Olimpíada de Matemática. Medalha que eu já ganhei mais de uma vez. Na terceira vez, eles vieram aqui em casa e conversaram com a minha mãe. Depois, num período de 2 horas no máximo, os mesmos voltaram e conversaram com meu pai pelo telefone. Quem fez isso foi o Conselho Tutelar e o CREAS. Meu pai foi no CREAS hoje e pra tentar esclarecer a história, que quem quer fazer isso, quem decidiu, foi eu. Eu decidi isso pra mim. E elas soltaram uma frase icônica, que eu fiquei até sem reação. Elas falaram que eu, vendendo doces, receberia a mesma sentença de uma criança de 14 anos que vende drogas na biqueira. É ilógico isso. Ilógico esse tipo de coisa. Eu não faço isso porque eu preciso. Eu faço isso porque eu quero. Meus pais me dão tudo e mais um pouco sobre o que eu tenho. Eu pego meu dinheiro, eu guardo, invisto e ajudo pessoas, coisa que o próprio governo muitas vezes não faz.
Tem crianças na rua que realmente estão passando fome, estão vendendo por obrigação. Muitas vezes elas chegam em casa e são abusadas. Mas isso eles não vão atrás. Eles vêm atrás da criança, da pessoa que está trabalhando porque quer construir seu império lá na frente, quer ter sua empresa. Eles querem que eu vire refém do sistema, que eu viva de Bolsa Família e auxílios. Tudo isso. Eles querem que eu trabalhe para quando só tiver 60 anos eu poder aproveitar a minha vida a partir da aposentadoria. Eu não quero isso pra mim. Eu quero ter a minha empresa e ter minha liberdade financeira muito mais novo que isso. E eu vou provar que eu não estou sendo forçado nem pressionado a nada. Olha só. Não tem ninguém me pressionando. Ninguém está me obrigando a gravar esse vídeo. Eu decidi fazer isso. Eu decidi expor isso na internet pra vocês verem o que realmente é a realidade da coisa. A realidade do nosso Brasil. Essas pessoas que estão me denunciando são destruidores de sonhos. Que estão tentando me parar. Mas eu vou ficar de pé. Eu aviso, eu vou ficar de pé. Vocês têm que arrumar mais uma louça pra vocês lavar. Alguma coisa da vida de vocês pra vocês fazer. E parar de encher o saco de quem está correndo atrás do seu. E eu tô aqui pedindo ajuda de vocês pra fazer a divulgação, pra isso crescer e criar repercussão sobre o assunto. E não foi só isso. Eu ainda vou postar mais vídeos explicando detalhe por detalhe da história. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Eu vim aqui pra relatar o absurdo que está acontecendo. Oi, sou eu. Vou te fazer uma pergunta. Um país que se ofende quando uma pessoa quer crescer, qual o futuro desse país? Né? Porque é uma criança que quer crescer. E se você é empresário, se você tem a sua loja, se você trabalha, se você é empreendedor, se você sai para vender seus doces, você sabe que tem um fogo dentro da gente, a gente que é trabalhador, a gente que é empreendedor, a gente que gosta disso, né? Tem um fogo dentro da gente que a gente não se contenta. Eu não me contento em ser um servidor público, passei em vários concursos, poderia ser um procurador. Hoje optei em não ser, porque tem algo que nos chama, tem algo que nos prepara, tem algo que nos faz mover mais rápido. E essa criança tem isso, mas isso incomoda o Estado. Este é o Estado que faz o movimento dos ricos contra os pobres. Vocês já pararam para ver isso? Esse é o Estado que, se você empreende, se você é rico, se você quer crescer, você é mau, você é um câncer. Mais fácil enriquecer na política, se candidatar a presidente e declarar alguns milhões aí, sem contar que o patrimônio é 1000 vezes maior, muito maior. Então, cá entre nós, enquanto o Brasil não começar a valorizar crianças como essa, vão existir, vão estar nas ruas crianças que servem de aviãozinho na droga. E aí, quanto a esses não dá para fazer nada. Eu quero ver o Conselho Tutelar ir lá reclamar com o filho do traficante ou com um aviãozinho do traficante para o traficante. Esse, o Conselho Tutelar não reclama. Pode ter certeza, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta nesse sabadão abençoado. Obrigado, pessoal, e até o próximo editorial.